Olá pessoal, olá família típica, estamos aqui para mais um encontro e hoje, diante de tantas perguntas que eu tenho recebido de pessoas, inclusive nos comentários aqui, eu vou me propor a esclarecer uma coisa. A seguinte pergunta: quais são os direitos do autista leve, ou seja, o autista de nível de suporte 1? Aguenta aí que eu já te falo. Pois é, gente. Muitas pessoas têm interesse em saber quais são os direitos ou quais seriam os direitos do autista leve, o autista de suporte 1. Todos nós sabemos que dentro do transtorno do espectro autista, existem várias condições diferentes. Mesmo entre os graus de suporte, existem diferenças. O que eu quero dizer? Dentro do autista de grau de suporte 3, você tem diferenças entre eles. Você vai ter um que é não verbal, você vai ter outro com uma condição diferenciada, o nível de suporte 2 também, eles são diferentes, e até no nível 1 de suporte, que é o nível mais leve, existem diferenças entre eles. Então, dentro do espectro autista, tem pessoas com variadas formas diferentes em que o transtorno se expressa naquela pessoa. Vão ter algumas, dependendo do grau de suporte, que vão ter problemas motores, psicomotores, de psicomotrícia, outros não. Então, tudo isso leva as pessoas a pensarem assim: será que todos esses autistas tão variados, com níveis de suporte diferenciados, será que eles têm o mesmo direito? Tá. Antes de responder, eu queria te fazer um convite. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você tem interesse no assunto, direito das pessoas com TEA ou direito das pessoas com deficiência. Às vezes você tem uma pessoa com algum tipo de condição de deficiência na sua casa ou familiar, ou porque você está estudando algum tema, ou você veio parar por acaso. Se você gostar desse vídeo, eu te peço uma coisa: vai se inscrevendo aí, clicando no sininho, para você ser notificado todas as vezes que a gente produzir um novo vídeo. Aí você é notificado, mas você não é obrigado a assistir. Se é notificado, você vai ver o título, se te interessar, você assiste a hora que você puder, a hora que você quiser. Agora vamos continuar aqui. Será que o autista de grau de suporte 1 tem os mesmos direitos do autista de nível de suporte 3? Gente, na maioria dos casos, sim, porque a lei não faz distinção. Por exemplo, plano de saúde. A pessoa tem transtorno do espectro autista. Tem um conjunto de tratamentos que servem para todos os graus de suporte. Pode ser que os graus de suporte 1, 2 e 3 precisem de ABA, terapia ABA. É para os três, está valendo para os três, porque os três têm o mesmo diagnóstico. Os três têm o mesmo diagnóstico, então é para os três, vale igual. Agora, existem diferenças de condição, que o mais severo e o mais leve existe, mas não há nenhum dos 3 graus de suporte pessoas que, tendo esse diagnóstico de transtorno do espectro autista, que não tenham prejuízos relevantes na sua vida pessoal, nas comunicações interpessoais, no relacionamento interpessoal. Não tem, todos têm prejuízo. O prejuízo vai do maior ao menor prejuízo, mas o prejuízo é sempre presente, porque se não tiver prejuízo, não tem deficiência. Então é por isso que, na maioria dos casos, o direito que acomete a um, acomete a outro. Vou te dar um outro exemplo. Previdência social. As pessoas com deficiência, elas têm direito à aposentadoria especial em razão da deficiência. Todos os autistas têm, de qualquer grau de suporte, seja severo ou seja leve? Todos têm. Todos têm direito à aposentadoria especial. Sabe qual é a diferença? A diferença é o tempo de serviço para cada um deles se aposentar. Porque tem um vídeo aqui, o editor vai colocar em algum lugar da tela, um vídeo que fala sobre a aposentadoria especial da pessoa com deficiência, aposentadoria especial da pessoa com TEA. Depois que terminar esse vídeo, você vai lá e assiste. Você vai ver que, se a deficiência for leve, o tempo para se aposentar é 1. Se a deficiência for moderada, eles dividem também em 3 níveis. O tempo é outro, e se for severa, se for grave, é assim que a lei trata, o tempo de serviço para se aposentar é outro. Então, existe uma escala em alguns direitos? Existe, mas a maioria dos direitos se estende a todas as pessoas com deficiência. Vou dizer outra coisa aqui.
outro exemplo para ilustrar a nossa conversa. Existe um direito que é para a pessoa com deficiência, para o autista também, incluído porque autista é pessoa com deficiência, segundo a lei do autista, a Lei 12.764 de 2012. O direito é acompanhante em avião, em voos domésticos e internacionais, um acompanhante da companhia aérea, ou então, se dependendo do caso, a pessoa for precisar de um acompanhante da família, esse acompanhante de confiança da família, ele tem um desconto de 80% no valor da passagem aérea. Só paga 20% do valor da passagem. Esse direito vale para o autista leve? Depende. Depende porque vai precisar comprovar que esta pessoa, até porque você tem que preencher alguns formulários, precisa a participação e a indicação do médico sobre isso, né, sobre a necessidade ou não desse acompanhante, e vai precisar demonstrar que essa pessoa precisa desse acompanhante. Agora, os autistas leves são muito variados. Os autistas são muito variados. Vai ter autista leve que não precisa desse acompanhante, que não precisa. Como eu, ou o Lucas Lacerda, que é meu filho, trabalha aqui nesse escritório também ajuda nas edições e vem se comunicando já há algumas semanas com vocês aqui também através do canal. Nós, por exemplo, não precisamos desse acompanhante. Então, isso vai depender muito da condição. Às vezes vai depender do nível de suporte e, às vezes, nem necessariamente do nível de suporte, porque no mesmo nível de suporte pode ter uma pessoa que tem um direito e uma pessoa que não tem determinado direito. Agora, concurso público, por exemplo, existe uma reserva de vagas para as pessoas participarem de concursos públicos. Existe também uma reserva de vagas para a pessoa se candidatar a cargos em empresas privadas a partir de tantos funcionários. Nesses casos, tanto no concurso público quanto nas vagas, todos os autistas de qualquer nível têm direitos. O que precisa é que ele atenda aos requisitos, a deficiência que ele tem, o transtorno do espectro autista, seja compatível, a condição dele seja compatível com o cargo que vai exercer, seja na empresa privada ou na empresa pública, no serviço público, no concurso público ou na reserva das empresas privadas de vagas para pessoa com deficiência. Então, nesse sentido, a probabilidade de um autista leve poder participar dessas cotas é maior ou muito maior que a de um autista severo. Então, se inclui aí entre os direitos do autista leve, que é o que a gente está tratando aqui, o direito de participar dentro das cotas de reserva para pessoa com deficiência de concursos públicos ou nas reservas de vagas para empresas privadas. E, por fim, para terminar a ilustração desse vídeo sobre os direitos do autista leve, eu queria falar sobre o BPC, porque o benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, que é um benefício de um salário mínimo por mês. Vai aparecer aqui na tela, links para alguns dos vídeos que nós já produzimos sobre BPC. Não sei em que lugar da tela, mas vai aparecer em algum lugar aqui os links para você assistir e se informar sobre os direitos das pessoas com TEA ao benefício de prestação continuada. Nesse caso específico do BPC, não importa o grau de severidade do transtorno do espectro autista. Todos os autistas, inclusive os autistas leves, têm direito a receber o BPC. Por quê? Conquanto a Lei Orgânica de Assistência Social seja omissa com relação a isso, ao grau da deficiência, o STJ, conquanto não. É por isso, exatamente porque a lei é omissa em relação a isso, o STJ decidiu que o INSS não pode fazer valoração do grau de severidade da deficiência para poder conceder ou negar o benefício. Então, o autista leve tem direito a receber o BPC, um benefício de um salário mínimo por mês. Além da condição de autista ou da condição de pessoa com deficiência, naturalmente o autista leve vai ter que provar também que está em estado de vulnerabilidade econômica. E como é que prova isso? Provando que a renda per capita, depois de deduzidas as despesas essenciais do lugar onde reside, não ultrapasse a 1/4 de salário mínimo por pessoa. Talvez, gente, seja possível fazer mais um vídeo no futuro sobre mais direitos dos autistas leves. Ou seja, enumerar outras situações, outros direitos legais que independem
da leveza ou da severidade da deficiência para a pessoa exercê-los. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e, tendo sido útil, eu espero que você se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado de outras produções e que também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, como você, possa ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.